Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra O Homem de Bem, com o palestrante Denis Levino, ocorrida no dia 22 de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Então vamos todos nós, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, imaginar a sua figura meiga e amada, olhando por todos nós, e agradecer a Ele por mais essa reencarnação, por mais essa oportunidade que estamos tendo de ser pessoas melhores, de subir mais um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Agradecer a Jesus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso corpo sadio. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui estudando o seu Evangelho. Quantas pessoas estão no mundo aí fora, perambulando pelas ruas, que estão em caminhos tortuosos, que estão no mundo das drogas. Queremos pedir ainda a Jesus que ampare esses irmãos, aos mentores amigos, que ampare esses irmãozinhos que estão nos hospitais, principalmente sofrendo nessa pandemia com a Covid, aos irmãos que estão nos presídios, aos irmãos que estão na rua com fome e com frio. Que o manto de Maria Santíssima possa cobrir a todos nós. Sendo assim, Mestre Jesus, com esta prece, damos por aberto a noite de palestras, a noite de hoje, que os ensinamentos aqui adquiridos possam realmente ficar guardados em nossos corações, para que possamos praticar no mundo aí fora. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer rever todos vocês. Eu queria agradecer, primeiramente, ao convite do Paulo Matos, para a gente conduzir aqui a nossa reflexão da noite de hoje. É tão bom, a gente tirar um tempinho para realmente a gente estar aqui estudando o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar do Homem de Bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou começar a minha fala contando uma história para vocês. A história do Buda Dourado. Não sei se vocês já ouviram, mas é bastante interessante. Numa cidadezinha, lá do outro lado do mundo, na Tailândia, uma cidade pequenininha, tinha um Buda dourado, um Buda de ouro, muito grande, a altura assim de uns 10 homens, mais ou menos. E a cidade era uma cidade pacata, e há muito tempo as cidades vizinhas ali tentaram invadir aquela cidade, onde tinha o Buda dourado. E essa informação chegou ali no mosteiro, onde tinha os monges, e eles ficaram muito preocupados. Vão nos roubar esse Buda, vai profanar, vai destruir o nosso Buda dourado. E agora, o que nós faremos? E um monge teve uma ideia de recobrir aquele Buda de ouro com massa, com argamassa, com pedra, com lama, para que quando aquele exército inimigo chegasse lá, passasse despercebido. E assim foi feito. Eles trabalharam ali diuturnamente recobrindo o Buda de ouro com argamassa. Dito e feito, quando eles terminaram de recobrir o Buda de ouro, que era muito grande, o exército inimigo invadiu a cidade. E eles subiram na montanha, onde esse Buda de ouro ficava, ali na divisa da cidade, e passaram despercebido, porque era só aquele monumento ali de barro, eles não se interessaram em destruir. E invadiram a cidade, e por lá ficaram muitos anos. E os monges, naquele momento, deram graças a Deus, viram que o trabalho realmente foi bem feito, valeu a pena, que eles puderam retornar ali às suas atividades normais, de oração, de reflexão, ali no pé daquele Buda que já não era mais dourado, era um Buda de argamassa. E esse exército, essa invasão, ficou por muitos e muitos, muitos anos ali naquela cidade. Os monges que fizeram aquilo morreram, os moradores daquela cidade foram se renovando as gerações e ninguém sabia que aquele Buda era dourado. Certa feita, um monge jovem estava ali fazendo a sua reflexão ao pé do Buda dourado e lascou uma massinha do joelho do Buda e veio aquela luz no olho dele.
e ele percebeu, começou a descascar ali e percebeu que aquele Buda era de ouro. Prontamente ele chamou ali os outros monges, eles começaram a descascar e gritaram: o Buda é de ouro, o Buda é de ouro. E descascaram aquilo dali e perceberam que realmente aquele Buda de 10 metros de altura era de ouro. O exército já tinha ido embora nessa época e o Buda foi salvo. Essa história é uma história verdadeira. Esse Buda de ouro existe, está lá em Bangkok, na Tailândia. Mas a história ela tem um sentido mais profundo, né? Se a gente observar, assim somos nós como esse Buda de ouro. O nosso interior, a nossa essência, ela é divina, né? Nós somos de essência divina, apesar de que nós estamos mergulhados nesse mundo de provas e expiações, com tanta lama que a gente está mergulhado, né? A lama do orgulho, do egoísmo. Nós às vezes estamos escondidos atrás de fortunas, de carros, de diploma, de avareza, e a nossa essência divina, ela está ali guardadinha, pronta para que a gente realmente desenvolva tudo isso que tem de bom dentro de nós. Lá no capítulo 5, em Mateus, versículo 44 e 46, está escrito: sede, pois, vós outros perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Nós temos que entender essa perfeição como uma perfeição, na verdade, uma perfeição relativa, né? Em que consiste essa nossa perfeição? É a gente amar os nossos inimigos, fazer o bem àquelas pessoas que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, né? E exercer a caridade. A gente tentar colocar em prática as virtudes que nós já tanto conhecemos. Porque a nossa essência como Buda, ela é divina. Ela realmente é uma essência que foi criada por Deus. Então só basta a gente querer desenvolver. E nessa fala da noite de hoje, falando do homem de bem, a gente está aqui ainda preso nesse mundo de provas e expiações. Porque a gente ainda insiste em cultivar esses vícios que nós trazemos de outras épocas e não nos esforçamos um pouquinho mais para desenvolver essas virtudes que todos nós já conhecemos. Então, o que é ser um homem de bem? Está lá no Evangelho. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Será que é fácil a gente realmente praticar a justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza? Certamente que não é. Mas isso tem que ser um propósito nosso. Principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita. Quando a gente não é espírita, quando a gente não conhece o Evangelho de Jesus, quando a gente não conhece esses ensinamentos, é uma coisa. A partir do momento que a gente passa a conhecer os ensinamentos do Cristo, a gente tem que realmente se transformar. Se isso não acontecer, o problema não está com a nossa doutrina, o problema está em nós. Então, realmente, nós temos que ter isso como propósito na nossa vida. A caminhada é longa, essa caminhada de transformação. Mas o estágio final é nós sermos plenamente homens de bem. Nós sermos perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Porque nós somos, obra de Deus, criados à sua semelhança. Então, o objetivo é a nossa evolução, nós um dia nos tornarmos espíritos puros. Se a gente observar, os espíritos superiores, eles vivem sempre como homens de bem. E nós estamos nessa caminhada. Nós estamos ainda aprendendo a sermos homens de bem. Então, a doutrina espírita, ela nos dá, assim, vamos dizer, 3 bandeiras para que a gente possa realmente nos tornar homens de bem. A primeira delas é o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Esse trabalho honesto, pautado em leis morais, esse trabalho ético, para que a gente realmente possa desenvolver, tanto aqui na Terra, profissionalmente, como moralmente. Nós temos que desenvolver também a solidariedade, criar esse vínculo efetivo com as outras pessoas, efetivo e afetivo com as outras pessoas, e termos tolerância com o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, a gente aceitar o outro como ele é. Então a doutrina espírita nos diz isso, que é a nossa primeira bandeira para a gente se tornar uma pessoa boa, um homem de bem. Trabalho, solidariedade e tolerância.
E nós podemos dizer que a segunda bandeira é a nossa reforma íntima, é realmente a nossa transformação moral. Então, a gente tem que ter esse propósito de ser um pouquinho melhor a cada dia. A gente estava até conversando aqui antes da gente iniciar a nossa fala, junto com o Paulo Matos, o Paulo Roberto, o Neilo, sobre essa reforma íntima que nós temos que fazer, essa transformação moral. Como já dizia Santo Agostinho, né? A gente deitar a nossa cabeça no travesseiro ali e a gente refletir o que de ruim nós fizemos naquele dia. Mas não é só o que nós fizemos de ruim, é o quanto de bem que nós deixamos de fazer também. Porque para a gente ser bom, não basta apenas não fazer o mal. A gente precisa realmente fazer o bem. A gente precisa dar um passo a mais, né? Que é a gente fazer o bem em prol das outras pessoas. Então, para a gente reconhecer as nossas falhas, o que nós precisamos melhorar, quais os defeitos que nós temos, quais os vícios que nós temos, para que a gente possa se transformar, a gente tem que se conhecer. Porque senão a gente vai ter um vício ali que a gente acha que não tem. Às vezes a gente é avarento e não sabe o que é. Às vezes a gente é extremamente orgulhoso, egoísta, e a gente às vezes acha que não é. Então a gente realmente tem que fazer essa reflexão interior para que a gente possa melhorar um pouquinho a mais, tirar aquele vício do nosso coração e substituir por uma virtude que a gente ainda não tem. Porque quando a gente passa a se conhecer, quando a gente passa a fazer essa autoavaliação, a gente começa a perceber o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim. Então isso é mais um passo para a gente se tornar um homem de bem. E a terceira bandeira é a prática da caridade, que é o lema da nossa doutrina, que fora da caridade não há salvação. Na pergunta 886 lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como essa palavra caridade era entendida por Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, temos que ser bons com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Temos que ter indulgência, temos que ser tolerante com as falhas daquelas pessoas. Porque, se a gente observar nesse mundo de provas e expiações, nós estamos mais ou menos no mesmo nível. Tirando esses espíritos missionários, que eles vêm para nos auxiliar, para nos ajudar, nós estamos mais ou menos na mesma escala evolutiva. Então nós temos que ser tolerantes com os erros alheios, porque se a gente fizer uma reflexão interior, quantos erros também nós não cometemos na nossa vida, de maior ou menor grau? Cada um que fizer a sua reflexão aí, o seu autoconhecimento, vai saber do que fizemos de errado. Então, nós temos que ser tolerantes com o erro das outras pessoas também e perdoar as ofensas dos outros, porque às vezes a pessoa não faz nem por mal. Tem aquela frase, né, de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós aqui temos a oportunidade de estudarmos o Evangelho, então nós temos uma obrigação maior de sermos tolerantes, de sermos benevolentes, de perdoar a ofensa das outras pessoas. Tem pessoas aí que não têm nem acesso à religião, nem a religião protestante, nem católica, nem o espiritismo, seja ela qual for. Tem gente que não conseguiu ainda nem ouvir falar de Jesus. Esses dias eu estava até conversando com um amigo que é de outra religião, e ele fala: não, mas isso não existe. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, a internet, o mundo evoluído, como é que está, os meios de comunicações, mas isso é a realidade que a gente vive, né? A gente que trabalha aí nessas relações sociais, a gente vê o quanto é difícil. Eu fiz um trabalho em Roraima com os venezuelanos naquela época que estava no auge, a gente vê a dificuldade das pessoas ali. A pessoa não tinha nem onde dormia em papelão, muito menos tinha celular, muito menos tinha internet. Então, se a gente andar por esse Brasil afora, por esse interior, a gente vai ver o quanto realmente isso é difícil. Então, tem gente que realmente que cresce, nasce lá no morro, no Rio de Janeiro, a mãe é prostituta e o pai é alcoólatra, e ele cresce com aquilo ali achando que aquilo ali é normal. Então nós que já temos esse conhecimento, nós temos a obrigação realmente de sermos mais caridosos, né? de dar mais para o mundo aquilo que a doutrina nos deu. E nós somos espíritas, não é porque nós somos bonzinhos, nós somos melhores, né? É muito pelo contrário. É porque nós já erramos tanto em reencarnações passadas que Deus nos dá essa oportunidade de conhecermos o Evangelho
para que isso possa nos facilitar nessa escada evolutiva, para que de uma vez por todas a gente realmente possa aprender a ser pessoas de bem. Então, é claro que isso não é fácil, né? Parece assim, uma receita de bolo, né? Esse processo de transformação do homem ruim para o homem de bem. É uma receita difícil, mas a gente tem que ter esse propósito nas nossas vidas. A gente tem que criar esse hábito. E mais do que um propósito, né? Não basta só o propósito também. A gente tem que ter a intenção do bem. A gente tem que estar emanado realmente com o bem. A gente tem que sintonizar as nossas ondas vibratórias com o bem. Não adianta a gente tentar fazer o bem utilizando o mal, como igual a história do Robin Hood, né? Ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Então não é assim que a gente vai fazer o bem. Então essa primeira atitude do homem de bem, ele está sintonizado com o bem. É não agir com precipitação, não agir com violência, sempre agir com bondade, né? Porque os meios não justificam os fins. Por exemplo, no trânsito, quem nunca ficou nervoso no trânsito aí, já deu uma buzinada, né? Já xingou o outro ali que entrou na nossa frente, cortou, freou bruscamente. Então, a gente tem que tentar criar esse hábito de não ter essas reações intempestivas, precipitadas e violentas, porque nós já temos esse conhecimento. É fácil fazer isso que eu estou falando? Não é fácil, mas a gente tem que criar o hábito. A gente não consegue ser bom o tempo todo ainda, né? Porque nós ainda somos espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, mas nós temos que nos esforçar. Temos que criar esse hábito, como a gente criou o hábito de escovar os dentes todos os dias. Então a gente vai criando o hábito de praticar a caridade. Os espíritos superiores, eles vivem nesse estado de caridade. Eles têm esse hábito de auxiliar, de ajudar. Se a gente vê as histórias aí de Chico Xavier, Emmanuel, Bezerra de Menezes, né? A gente vê que esses espíritos já estão em um outro degrau evolutivo justamente por isso. Porque têm o hábito de serem caridosos. Às vezes são espíritos que nem precisariam estar aqui nesse orbe, mas seja desencarnado ou encarnado. Poderia já estar num outro planeta mais evoluído. Mas por caridade, por amor a esses espíritos que estão na retaguarda, eles estão aqui ainda nos auxiliando. Então a gente vai devagarzinho, a gente vai acostumando com isso. Eu percebo lá na nossa casa espírita, principalmente na época, né, do presencial, a gente vê que pessoas conhecem a doutrina, ficam encantados com a doutrina espírita e logo já querem abraçar todas as tarefas assistenciais que existem na casa. Quer participar do BES, quer participar da campanha, quer participar da evangelização, quer ajudar em tudo. Quando a gente percebe, vê daqui 2, 3 meses aquela pessoa desapareceu da casa espírita, tenta abraçar tanto que às vezes não consegue. Então a gente tem que começar aos poucos mesmo. É com um sorriso, é com um gesto de paz, é um carinho, é uma palavra amiga, né? É um bom dia no elevador. Então é devagarzinho que a gente vai construindo o homem de bem dentro de nós. Né? Ao longo da história, a gente se acostumou, das nossas várias outras reencarnações, nós fomos criados com orgulho, com egoísmo, com avareza, com tantos vícios morais. Porque o espírito, quando ele vai adquirindo novas virtudes, ele não retroage, né? Ele não deixa de ter mais aquela virtude. Então essa é a nossa melhor versão. Se nós já tivemos inúmeras outras reencarnações, nós já fomos muito piores do que nós somos hoje. Então a gente tem isso emanado, carrega várias reencarnações. Então não adianta a gente querer ser um homem de bem já nessa reencarnação, né? Como nós falamos no começo, a gente, né, ser caridoso na sua maior pureza, a gente não vai conseguir realizar. Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai se acostumando com isso, né? A gente vai, porque senão a gente vai cada vez mais se afastando do homem de ser um homem de bem. Mas se a gente observar, a gente está melhorando, né? A gente vê quantas ações sociais, quanta solidariedade já existe no nosso mundo, seja em qualquer religião, até mesmo pessoas que não profanam nenhuma religião, são pessoas do bem, são pessoas que querem ajudar. A gente vê aí a sopa que é servida lá na rodoviária, a sopa no final do ano. Então a gente já tem essa tendência de ser solidário ao nosso próximo. Se a gente observar Gandhi, né,
como ele era um homem de bem. E ele não era um cristão. Albert Schuster, né, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele era evangélico. Se a gente olhar a Madre Teresa de Calcutá, era católica. Então, independente da crença, o importante é a prática do bem. Para você se tornar um homem de bem, você tem que praticar o bem, independência da crença que você tem. Né? E existem pessoas mais conhecidas que são verdadeiros anjos da caridade mesmo, como foi a história de Chico Xavier, que todos nós, na doutrina espírita, nós conhecemos, como foi a irmã Dulce, tem uma história dela interessante, ela era uma pessoa tão boa, né? Que tinha os enfermos lá em Salvador, os hospitais não conseguiam tratar aquelas pessoas, e no convento onde ela estava, tinha um lote vazio que eles alugavam para um galinheiro, né? E ali tinha o senhor que criava as galinhas, colocou lá 40 galinhas, alugava aquele terreno ali. Aí o que ela fez vendo aquelas pessoas doentes na rua? Ela tirou as galinhas dali e recebeu aquelas pessoas naquele terreno ali, dava comida e tudo mais, né? E quando o senhor, dono das galinhas, chegou, perguntou cadê as galinhas, aí ela respondeu, né, que elas cumpriram a sua missão, ou seja, ela deu de comer ali para aquelas pessoas e para outras pessoas que ali passavam. Então, são espíritos jamais evoluídos, que esses espíritos realmente eles vivem o bem de verdade. E esse é o nosso caminho. É esse caminho que a gente tem que ter. É esse exemplo que a gente tem que ter. Mas existem também inúmeros espíritos anônimos que estão aplanando aí a estrada para nós. São pessoas que realizam já a caridade há muito tempo, né? A gente vê quantas pessoas aí servem sopa para os pobres, né? Trabalham com adolescentes, usuários de drogas, as mães sociais. São espíritos anônimos que já estão nesse caminho da prática do bem. Então, isso é um esforço de cada um mesmo, né? É um esforço que cada um tem que ter para a gente alcançar, assim, um nível melhor, né? A religião, ela nos ajuda. Ela ajuda a gente a praticar coisas boas, a praticar o bem. Mas o mais importante é a nossa religiosidade. Qual a diferença? Religiões é esses dogmas que existem nas igrejas católicas, evangélicas, né? A doutrina espírita, a gente não cultua dogma, mas a gente tem uma filosofia que a gente segue, que realmente é uma alavanca, nos ajuda a ser pessoas melhores. Mas a religiosidade é aquilo que, essa essência divina que você tem, que você se encanta com o pôr do sol, quando você está ali, né, na beira do mar, você sente aquela natureza, né? Entrando dentro do seu ser, você sente realmente que existe Deus, né? Que existe um Deus que está olhando por nós. Então isso é o mais importante, essa nossa essência divina que faz com que a gente queira que nós nos tornamos espíritos melhores, espíritos voltados para o bem. Então nós somos, não devemos ser assim homens no mundo, né? Dominados pelo mundo. Nós estamos emanados dentro deste mundo de provas e expiações, mas nós temos que manter o nosso padrão moral, o nosso padrão ético, colocar essa nossa religiosidade para fora. E a doutrina espírita, ela nos ensina isso, né? Porque ela nos dá uma mensagem de vida mesmo, para a gente viver tudo isso. Porque nós somos espíritos que nós somos realmente criados para a luz, para o bem, para o amor, né? E não para o sofrimento, para a maldade, porque a nossa essência ela é boa. A nossa religiosidade tem um padrão moral, um padrão ético, e é isso que a gente tem que cultivar. Um outro exemplo. Tivemos problemas técnicos, a palestra já vai retornar. Mas vamos dar continuidade então. Então era justamente isso, né? Que existem grandes espíritos que já estão nessa linha do bem, né? E nós temos que pavimentar o nosso caminho também. É o esforço nosso de cada dia que vai nos levar, né, para nos tornarmos homens de bem. Aí eu comecei a dar o exemplo de Jesus. Jesus é o espírito mais sublime que já passou pela face da Terra. E ele nos deu um exemplo perfeito de homem de bem. Muitas vezes a gente acha que Jesus está muito distante de nós, mas pelo contrário, Jesus é o nosso exemplo. A gente tem que ter ele como modelo e guia. Então, tem algumas passagens de Jesus que ele nos mostra justamente como ser um homem de bem. Jesus nasceu onde? Numa manjedoura, né? O que ele nos mostra ali?
que não é de onde você veio que vai te fazer uma pessoa boa ou ruim, mas sim a sua vontade de ser melhor, de chegar a ser um homem de bem. Não interessa onde você nasceu, a família que você tem, né? Então, o importante, quando ele nasce numa manjedoura, ele nos dá o exemplo ali de quê? Nos dá o exemplo da humildade. Outra passagem de Jesus, aos 12 anos. O que ele fazia com José, o seu pai? Ele já trabalhava na carpintaria. E qual é a ideia disso daí? Ele já nos dá a importância do trabalho honesto, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Né? Aos 30 anos, quando Jesus começou o seu messianato, o que ele fez? Ele transformou água em vinho. Será que a gente vai transformar água em vinho? Não, mas qual a ideia que está por trás disso? A nossa própria transformação. Como eu disse anteriormente, né? A gente vem nesse mundo de provas e expiações aí há quanto tempo? É chegado o momento da gente realmente se transformar, da gente realmente colocar em prática esses conhecimentos que nós já adquirimos com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, e de uma vez por todas a gente se transformar, parar de viver nessa dicotomia de bem e de mal, porque senão a gente não vai alcançar esse mundo melhor, né? Esse mundo de regeneração que já está chegando aí, batendo a nossa porta. Então, o Cristo nos dá realmente vários exemplos. Depois ele multiplicou os pães e peixes. Mas se vocês lembrarem da passagem, o que Jesus perguntou? O que tens aí para que eu possa, né, multiplicar? A mesma pergunta ele pode fazer para nós. O que a gente tem dentro de nós que nós podemos multiplicar? Será que a gente tem um pouquinho de caridade? A gente tem um pouquinho de amor, de solidariedade para com o próximo? Com certeza nós temos. Então é isso que a gente tem que multiplicar a cada dia, nas nossas reflexões diárias. Como que a gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então a gente pode ser útil, a gente pode utilizar o nosso tempo para a gente ser útil em prol das outras pessoas. E assim a gente vai trazendo Cristo para o nosso dia a dia, para essa nossa tarefa de sermos realmente homens de bem a cada dia. Se a gente lembrar lá do Sermão da Montanha, qual é a ideia que está por trás daquilo dali? Do consolo, né? Jesus, primeiro ele deu o pão, depois ele deu o consolo espiritual. E será que nós podemos consolar pessoas? Claro que podemos, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, um amigo, na nossa casa espírita, a gente consegue sim, com um pouco de esforço, colocar para fora essa nossa religiosidade, né? Esse consolo que a gente pode levar para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Jesus também, ele curou o cego, paralítico. Será que a gente consegue curar pessoas? A gente tem um trabalho na nossa casa espírita, a gente tem um trabalho de passe, essa troca de energias, né? Tirando as energias negativas, né? E trazendo as energias positivas do plano espiritual. A gente pode ajudar a curar as doenças da alma também, com uma palavra amiga. Então a gente observa como Jesus foi o nosso maior exemplo de homem de bem. Como a gente pode utilizar todas as passagens de Jesus para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. Se a gente lembrar da passagem da mulher adúltera também, o que está por trás daquilo dali? O que Jesus quis trazer para nós? A noção de justiça, né? Mas assim, a justiça verdadeira, porque muitas vezes a gente cobra muito, a gente é muito benevolente com as nossas situações e muito exigente com a do outro. A gente chega na época do imposto de renda, né? Ninguém quer pagar imposto de renda, a gente vai atrás ali daquele dentista amigo, daquele médico amigo, né? Tem uma nota aí para mim, para a gente não querer pagar. Então, qual a noção de justiça que a gente tem? Tem que ser realmente uma justiça real. É isso que Jesus quis trazer para nós, né? Se a gente observar nesses morros, tem esses tráficos de drogas aí, quando a polícia está no morro, antigamente os bandidos soltavam rojão para ver que a polícia estava subindo. Hoje tem celular, tem walkie-talkie, eles já avisam, né? A gente acha um absurdo quando a gente vê isso na televisão. Mas o que a gente faz quando a gente está na estrada também viajando? A gente passa por uma polícia, a gente passou, vê que tem uma polícia ali, aí vem o carro contrário, a gente dá a luz alta pro camarada de lá. Ou seja, a gente está avisando ali que tem uma polícia também.
Que justiça é essa? Porque se a gente tivesse ali andando 80 por hora, ninguém precisava avisar ninguém. Podia ter 50 polícias que não ia ter problema. A gente avisa por quê? Porque a gente está fazendo errado. E a gente ainda quer ser justo, né? Quer exigir a justiça de outras pessoas. Então, Jesus, na passagem da mulher adulta, ele quis trazer uma justiça realmente verdadeira, né? Na última ceia, se a gente lembrar ali, a traição de Pedro, né? O que Jesus mostra pra gente ali? Que nós somos pessoas falíveis mesmo. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, que nós vamos falhar. Mas se a gente caiu, a gente tem que levantar. Não é porque a gente ainda não consegue ser um homem de bem, não consegue exercer com toda a pureza esse amor, que a gente vai deixar de fazer. Se a gente não conseguiu construir hoje, a gente tenta amanhã de novo. Jesus também lavou os pés dos discípulos, né? Mostrando mais uma vez a questão da humildade naquela situação. Logo depois disso, Jesus foi crucificado. O que ele fala lá? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele traz a ideia do perdão. Será que um homem de bem, ele precisa aprender a perdoar? Com certeza precisa aprender a perdoar. Então Jesus, ele representa tudo que um homem de bem tem que ser. Então, tenhamos Jesus ali como realmente nosso exemplo, nosso guia, né? Fora que teve a ressurreição de Jesus, que ele nos traz a ideia ali da reencarnação também, né? Então, não é numa única vida que a gente vai conseguir realmente sermos pessoas de bem, mas a gente tem que ter esse propósito na nossa vida, a gente tem que trabalhar isso diuturnamente, né? Para sermos pessoas melhores. Se a gente caiu, se a gente errou, a gente refletir e a gente tentar fazer melhor no outro dia. A gente criar esse hábito na nossa vida. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina prática. Não é somente uma filosofia teórica. É para a gente realmente colocar em prática. É uma mensagem de vida. A gente tem que experimentar tudo isso. Porque, como eu disse no começo da minha fala lá, nós somos criados para o bem, para a luz, para o amor, para a harmonia. Então, o homem de bem, ele se esforça para vivenciar tudo isso. Tem uma passagem, para a gente já começar a encerrar, tem uma passagem interessante do Chico Xavier também, que acho que quase todos nós já conhecemos, que ele teve um princípio de infarto, e ele estava sozinho, ele retornou de um trabalho, né? E ele estava em casa e começou a ter aquele princípio de infarto. E apareceu um espírito iluminado ali para ele e fechou, cerrou os punhos e enfiou. E ele foi para o hospital, né, foi socorrido, ele ficou 28 dias internado. E anos antes, ele trabalhava com uma adolescente, que ela tinha problemas mentais, e ela não conseguia falar. E o sonho da mãe era que a filha falasse, né? Falasse pelo menos algumas palavras. E todo sábado ele ia lá com ela treinar a palavra Jesus. E ele tentava ensinar para ela, fala Jesus e tudo mais. Até que um belo dia ela falou Jesus. E ele correu, chamou a mãe, né? Que a filha conseguiu pronunciar uma palavra, que era Jesus. E 2 semanas depois, essa adolescente desencarnou. E quando ele retornou do hospital, ele estava ali nas suas preces, nas suas orações, e esse mesmo espírito apareceu para ele novamente, né? E ele perguntou quem era, aí ela falou, eu só vou te falar uma palavra e você vai se lembrar quem eu sou. E ela falou, Jesus. Então, moral da história, né? Como diz Emmanuel, o bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então, é isso aí que eu queria trazer para vocês sobre o homem de bem, essa reflexão, né? Que quanto mais bem a gente fizer, quanto mais caridade a gente fizer, a gente vai subir mais rapidamente esse degrau evolutivo, que é o nosso objetivo, é o nosso fim. O final é esse, nós nos tornarmos realmente espíritos puros. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos agradecer a grande oportunidade que tivemos no momento, fechando os nossos olhos para aqueles que desejarem e imaginando a figura meiga e serena de nosso Mestre Jesus. Mestre amigo, gratos estamos pela oportunidade do aprendizado. Que possamos, Mestre, tomar todo o cuidado
para que os conhecimentos hoje adquiridos possam ser canalizados em nossa vida prática, para que possamos ser filhos melhores, esposos melhores, esposas melhores, e para que possamos, Mestre, galgar cada vez mais os nossos objetivos traçados no plano espiritual aqui, no plano material. Agradecemos pela oportunidade de escutar essas palavras maravilhosas que falam do seu Evangelho. Tu mesmo dissestes, Mestre, que onde uma ou mais pessoas estiverem falando em seu nome, tu lá também estaria. E assim, pedimos, Mestre amigo, para que abençoe a nossa semana, a semana do nosso irmão palestrante, e a semana de todos aqueles irmãos que hoje precisam de ti. Sem mais nada a pedir e muito por agradecer, damos por finalizado o trabalho da noite de hoje, rogando graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.